Maia, 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 Eu sou o professor Vitor Terra e hoje a gente vai falar sobre humanismo. Mas antes de a gente começar a falar, deixe seu like, né? Siga o nosso canal para que você possa estar sempre recebendo atualizações, né? A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você vai estar recebendo sempre uma atualização de um vídeo novo sobre literatura, língua portuguesa ou redação. Bem, vamos começar entendendo o que aconteceu no período humanista. O humanismo na literatura, ele não é um movimento, uma escola literária, assim como aconteceu com o trovadorismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo, enfim. O humanismo, ele é um momento de transição. Ele é um momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ele é um momento de transição do feudalismo ao mercantilismo, que é o período das grandes navegações. No período do humanismo, o homem passa aquela visão teocêntrica de Deus no centro de todas as coisas, ela começa a ruir para uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem começa a se ver como um ser crítico, um ser racional, um ser livre, um ser que conquista, um ser que domina, um ser que avança. Então o ser humano ele passa a ter esta visão da sociedade como um todo. Tudo bem? Dentro dessa questão do classicismo, é interessante a gente começar a entender que Portugal também estava vivendo uma crise que foi a dinastia de Avis. No século XIV, uma revolução de apoio popular, ela vai derrubar a dinastia de Borgonha e vai colocar Dom João I como novo rei. Então toda mudança, toda revolução, ela vai ter aí um impacto, seja positivo ou negativo. Tá? Esse impacto, o rei Dom João I, ele vai se comprometer com a burguesia mercantilista. E é preciso que a gente entenda que como o feudo sai de cena, entra em ascensão a burguesia. E a burguesia, né, ela vem para dar apoio ao rei Dom João I. E Dom João I já fecha com eles. Diferente do que vai acontecer, por exemplo, com a Revolução Francesa. Tá? Em Portugal, Dom João I já fecha o apoio e aí você vai ter aí uma grande ascensão mercantilista. Tudo bem? Aí vai falar um pouco das grandes navegações, todas as descobertas que elas trouxeram, né? A questão da invenção da bússola, do astrolábio, que permitiram, né? Esses instrumentos de navegação, eles permitiram que o homem começasse a conquistar muitas terras. A gente sabe que Portugal e Espanha tiveram aí, né, um pioneirismo. Eles se lançaram ao mar primeiro e conquistaram grande parte, né, do continente americano, tá bom? Então você tem aí essa expansão marítima e toda essa expansão marítima coloca o homem como a visão de que eu posso conquistar, eu consigo conquistar, eu sou capaz de conquistar. Tudo bem? O homem adquire uma nova consciência, ou seja, ele vai perceber a sua força criadora, podendo descobrir, conquistar, transformar o mundo sem depender de uma intervenção divina, sem depender da palavra de um padre, sem depender daquilo que a igreja impunha sobre ele. Não, ele mesmo pode ter suas próprias conquistas, tá? Uma coisa que é interessante falar do período humanista é o mecenato. O que eram mecenas? Né? Eram pessoas que colecionavam arte e de alguma forma colaboravam, davam dinheiro para os artistas produzirem para eles. Então, por exemplo, se eu fosse um mecenas, eu teria vários artistas aqui e eu pagaria para que eles pudessem ficar fazendo obras de arte para mim o tempo todo. Tá? Isso aí favoreceu muito as produções literárias e artísticas da época. Também tem a ideia da consolidação da língua portuguesa, porque anteriormente nós não tínhamos a língua portuguesa em si. Se você pegar, por exemplo, um poema do trovadorismo, você vai ter o idioma era o galego-português. Agora aqui não, agora é a língua portuguesa. Tudo bem?
A gente tem um homem dividido entre Deus e o diabo, entre a fé e a razão, entre a santidade e a perdição, porque o homem está com a cabeça em conflito. Por mais que a igreja, que ele corte o cordão umbilical com a igreja, ele ainda vai ter grandes dúvidas existenciais sobre: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Tá? A gente vai ter o teocentrismo para o antropocentrismo, a gente vai ter a imprensa, né, se consolidando, e aí com a consolidação da imprensa você vai impulsionar o saber, porque antes as coisas eram mais escritas, e aí você tem a imprensa que consegue produzir mais em grande quantidade. A gente vai ter também o ressurgimento de uma cultura greco-romana. Então, a gente vai deixar de lado as histórias, a cultura cristã, e começa a vivenciar a cultura greco-romana. Tanto é que boa parte das obras vão estar voltadas para essa questão. Você vai ver muitos quadros voltados para pinturas de deuses gregos, de cenas da mitologia grega. Então a gente vai ter isso muito forte, e um avanço científico extraordinário. Você pode pegar aí cientistas do período humanista, que você vai ver muitas coisas, né? Muitos cientistas que foram queimados, que foram torturados, mas a ciência avançou no período humanista. Dentro disso, a gente vai entender algumas características que são bem interessantes para o humanismo na literatura. A primeira é o surgimento da prosa. A prosa, ela vai florescer nesse período. E aí, vamos entender aqui uma coisa. No período do trovadorismo, os textos eram em versos, tá? Então, eram poemas. Agora, vamos começar a ter textos em parágrafos, textos em prosa, tá? A historiografia do Fernão Lopes, ela vai impulsionar isso, tá bom? A gente vai ter as principais manifestações sendo a poesia palaciana, a historiografia do Fernão Lopes e o teatro do Gil Vicente. A gente vai falar desses tópicos mais à frente, tá? Dentro da ideia da mitologia grega, a gente vai ter uma busca pela beleza, uma busca pelo belo, tá? E a valorização do corpo humano, tá? Os autores, os artistas, quando eles vão pintar, eles vão ter muito essa questão de valorizar o corpo humano. E o marco inicial é a nomeação do Fernão Lopes, né, como o cronista-mor da Torre do Tombo no ano de 1418. Da literatura humanista. O primeiro pilar é a poesia palaciana. Não preciso explicar muito, porque o nome se autoexplica. A poesia palaciana, ela vai contar, ela vai estar direcionada para a vida no palácio, para a vida na corte, tá? Ela vai contar os dramas, os complexos, as coisas que os autores e as pessoas viviam na corte. Mas é uma poesia completamente voltada para entretenimento dos nobres. Então essa poesia, ela vai ter um caráter lúdico, um caráter de entreter, de divertir, de ser um passatempo para quem vive na corte. Tudo bem? A gente vai ter também, diferente do trovadorismo, que o autor, ele contava com alaúde, né, cantava suas cantigas, aqui não. Na poesia palaciana, a gente vai ter uma separação da poesia, né, do poema, vai ser separado da música. Não necessariamente eu preciso ter um instrumento musical. Então os poemas, eles não vão ser feitos para serem cantados, eles serão feitos para serem declamados e preparados para a leitura. Por quê? Porque dentro da ideia do humanismo, os autores vão começar a escrever poemas muito mais íntimos, sentimentais, subjetivos. Então não vão ser poemas para ser cantados, mas para o camarada sentar e ler e desfrutar aquilo que ele está lendo, tá bom? Dentro da estrutura nós vamos usar redondilhas, redondilha menor com 5 sílabas e redondilha maior com 7 sílabas. Boa parte dos versos que são publicados, dos versos da poesia palaciana, estão nas redondilhas. E como esses textos chegaram até nós? Por meio do Cancioneiro Geral do Garcia de Rezende. O Cancioneiro Geral foi um livro publicado no ano de 1516, que vai reunir praticamente toda a poesia palaciana.
Esse cancioneiro geral ele é composto por 880 cantigas, tá? Que vão ser divididas por 286 autores diferentes. Então Garcia de Rezende ele foi reunindo ao longo do tempo todas essas produções literárias dos artistas, dos colegas, dos nobres, e depois publicou nesse cancioneiro no ano de 1516, tá? Para que a gente possa continuar, a gente precisa entender a historiografia. A historiografia é a escrita da história. Então, a gente vai ter aí um papel crucial do Fernão Lopes, que foi nomeado como cronista-mor da Torre do Tombo. E qual era a função do cronista-mor? Escrever a história dos reis desde a fundação de Portugal. Então ele vai começar a escrever a história de Portugal, porque é preciso documentar essa história. É claro que tem todo um objetivo aí que humanista, todo um objetivo antropocêntrico. Por quê? Porque quando o camarada quer escrever a história, ele vai narrar o quê? Os feitos, os fatos heróicos, as atitudes que o homem, que o rei fez. Então, ele vai, de alguma forma ou de outra, ele vai narrar as conquistas do homem. As conquistas do homem. O Fernão Lopes ele vai escrever Crônicas de Dom Pedro, não Dom Pedro Imperador do Brasil, que eu estou muitos anos antes dele nascer. As Crônicas de Dom Fernando e as Crônicas de Dom João I, tá? Características historiográficas. O Fernão Lopes ele vai ser, o trabalho dele é extremamente elogiado, tanto é que os seus sucessores não conseguiram atingir a escrita que ele tinha. Bem, a primeira característica muito forte da escrita do Fernão Lopes é o caráter, investigativo. Ele vai fazer uma investigação crítica dos fatos. Como assim como ele vai trabalhar? Ele vai pegar sempre versões dos fatos, ele vai confrontar os fatos para conseguir, tirar aquilo que se contradiz e os exageros. Então ele vai pegar várias versões do mesmo fato. Vai ouvir. A gente sabe que as pessoas elas tendem a aumentar. Então, nesse confrontamento de versões, ele consegue pegar aquilo que realmente aconteceu. Então, ele vai tirar esses exageros que as pessoas vão narrando com o tempo, tá? E ele vai ter uma concepção da história olhando para o povo, tudo bem que a gente sabe que o período humanista, a historiografia, ela tem um objetivo regiocêntrico, ou seja, voltado para o rei, mas o Fernão Lopes ele vai olhar também para as outras camadas da sociedade que tiveram participação nos fatos históricos. Por exemplo, a participação do povo nas revoluções, a importância do povo para as revoluções. O Fernão Lopes ele vai olhar também para questões das causas econômicas, porque a economia vai ser um fator que vai influenciar todos os grandes fatos, as grandes feitos, as grandes revoluções. A maioria delas são influenciadas por questões econômicas. Então, o Fernão Lopes ele vai ouvir isso, ele vai confrontar esses fatos para ele poder estar fazendo a escrita dele, tá? Algumas características estéticas. A primeira característica é fazer uma caracterização viva e complexa dos personagens. Então, quando ele vai falar sobre um rei, quando ele vai falar sobre um príncipe, sobre um duque, ele vai caracterizar esse personagem para facilitar a compreensão de quem está lendo, como ele é, porque a ideia do cronista-mor não era estar fazendo para aquele momento, mas era estar escrevendo para a posteridade. Então você vai escrever para os anos que vão vir mais à frente. Porque nós não temos fotografia, nós não tínhamos vídeo na época, então tudo era escrito. Então você tem que escrever com uma riqueza de detalhes para mais à frente as pessoas conseguirem ter uma visão de quem eram esses personagens da história, tá? Ele vai ter um dinamismo narrativo, então a leitura vai ser uma leitura bem dinâmica, porque ele vai dar ênfase principalmente nos fatos. O que aconteceu aqui? O que o rei fez? Ele vai ter um estilo ágil, preciso e expressivo, tá? Sem exageros, sem muita subjetividade, sem nada disso. Tudo bem? Para nós fecharmos o humanismo, a gente precisa falar sobre a importância do Gil Vicente.
O Gil Vicente foi o fundador do teatro em Portugal. Antes dele, não se tinha apresentação teatral como nós conhecemos hoje. Os teatros, as apresentações eram muito voltadas para entretenimento, para mímica, eram mais mímicas, eram coisas mesmo para divertir, aquela coisa que a gente vê nos filmes dos bobos da corte. As apresentações eram assim. O Gil Vicente não, o Gil Vicente ele quebra isso porque ele vai iniciar o teatro da palavra, o teatro do diálogo, o teatro do enredo evoluído. Então ele vai ter essa ideia de você evoluir o enredo, de você construir o enredo, tá? Mas usando diálogos, tá? A primeira peça que ele faz é o monólogo do vaqueiro, ou o Alto da Visitação, que foi representado dia 7 de junho de 1502, nos aposentos de Dona Maria, que acabou de dar à luz ao futuro rei Dom João III. Então ele vai fazer esse alto no quarto Dona Maria, tá? Suas obras, elas vão combinar sempre a ideia da moral, da crença religiosa, do humor satírico, a crítica dos costumes e os tipos caricatuais. Então ele vai estar sempre voltado para a ideia de estar trazendo uma moral, tá? Porque o Gil Vicente ainda é considerado um teatro medieval, porque ele está muito preso às questões religiosas. O Gil Vicente, por mais que ele vai criticar, que ele vai satirizar, por exemplo, um padre que tem um relacionamento amoroso, mas ele vai estar sempre castigando esse padre porque é contra os dogmas da igreja. Então ele ainda está muito preso a essa estrutura, tá? Algumas características é a versificação e a rima. Então, por exemplo, as peças dele, os diálogos, as falas, elas são em verso, elas possuem rimas, tá bom? Nós temos um texto alegórico, ou seja, são ideias abstratas em personagens, situações e coisas concretas. Então você tem, por exemplo, um julgamento de um juiz que aceitou suborno. Você vai ter, por exemplo, um julgamento de um agiota que oprime as pessoas. Você tem o teatro de tipos, né, que é o teatro para fazer caricaturas. Os personagens, eles não têm densidade psicológica, mas eles são tipos. Então, por exemplo, a gente vai ter o padre que tem relacionamento amoroso, o juiz que é corrupto, o advogado que se corrompe, entendeu? Então a gente vai ter tipos sociais. Os personagens são tipos sociais. Se a gente trouxer para os programas de humor hoje, esses rótulos que eles vão colocando em alguns personagens, como português é burro, a loura é burra, essas caricaturas começaram lá atrás com o Gil Vicente. O Gil Vicente fazia esse teatro caricatual, tá? A gente vai ter o teatro de quadros. Quem seria o teatro de quadros? Seria o teatro de cenas. A principal peça do Gil Vicente, que é o Alto da Barca do Inferno, ele vai ter cenas. Cenas que praticamente cada cena tem início, meio e fim. Entra um personagem, ele é julgado, sai o personagem, vem outro personagem que é julgado e vai para a barca do céu do inferno. Vai outro personagem. Então vai ter essa sequência de quadros. Alguns momentos ele vai ter a inverossimilhança, tá? Ele vai fugir da verdade, daquilo que é semelhante com a verdade. Por exemplo, em uma peça dele, ele vai conversar com a menina de manhã sobre... O velho está conversando com a menina de manhã, de repente chega alguém e o chama e fala assim, ó, já está na hora do jantar. Ou seja, em, sei lá, 15 minutos passou um dia todo. Então, tem isso, mas a genialidade do Gil Vicente não é afetada por conta desses detalhes. O que é interessante falar do teatro do Gil Vicente é que o teatro do Gil Vicente ele vai ter o cômico andando junto com o satírico, tá? Então eles usam um lema em latim que significa ridendo castigamores, que significa pelo riso corrigem-se costumes. Sabe quando você vai ver uma peça, quando você assiste um filme, uma comédia, um programa de televisão, e que você vê no personagem uma coisa que você comete, e aí você fala assim, caramba, eu também sou assim. Você ri de um defeito seu no outro. O teatro vicentino, ele tinha essa preocupação de fazer com que você encontrasse os seus erros, você encontrasse os seus defeitos no outro,
para que assim você pudesse se corrigir, tá? Além disso, eu vou colocar aqui os textos que ele escreveu. Ele escreveu monólogos, ele escreveu autos, e aí os autos são os tipos, é o tipo de texto teatral que faz mais sucesso, que se caracteriza a obra do Gil Vicente, porque o que são autos? Autos são textos extremamente moralizantes, surgiram na Idade Média, é para falar realmente sobre essa ideia dos costumes, de moral, de comportamento. Ele também escreve fantasias alegóricas, que são textos mais voltados para a cenografia. Ele também escreveu o teatro novelesco, que é voltado para as novelas de cavalaria, para contar as histórias do romance de cavalaria que veio lá do trovadorismo, além das farsas, que eram pequenas histórias com início, meio e fim. Tá bom? Então a gente fecha aí a ideia do humanismo, falando sobre a importância desses autores para a gente compreender o estudo desse período de transição, que não é uma escola literária, mas é um período de transição que está englobando poesia palaciana, historiografia e teatro em Portugal. Tá bom, gente? Façam questões, busquem questões de concurso para que vocês possam aprender com seus erros, e a gente continua na próxima aula. Fiquem com Deus e até breve.